Olá, meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e apresentador do programa Domínio Público. Aqui em debate, educação, inovação e o futuro do Rio Grande e do Brasil. Um debate sempre com excelência, porque aqui o nosso objetivo é buscar soluções. No Domínio Público de hoje, em discussão, os rumos da crise política. O Brasil vive hoje uma crise política, mas ao lado dela uma crise ética e uma crise econômica. Talvez um dos momentos mais graves da República. Os desdobramentos, o impacto, se dá também no Congresso Nacional, retardando a reforma política tão sonhada e tão discutida. Para debater hoje os rumos da crise política, nós convidamos no Domínio Público o professor Benedito Tadeu César, mestre em Antropologia Social e doutor em Sociologia pela Unicamp, professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador do Comitê em Defesa da Democracia. Também é nosso convidado o jornalista Juremir Machado da Silva, historiador, doutor em Sociologia pela Universidade de Paris, também fez pós-doutorado na França e é professor do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação Social da PUC. Bom, boa noite, Juremir, boa noite, professor Benedito. Juremir, nós vivemos hoje múltiplas crises, né? Mas o Brasil já viveu muitas crises. Nós tivemos aí, né, o suicídio de Vargas, nós tivemos a legalidade, nós tivemos, né, o golpe, depois os anos de chumbo da ditadura, o impeachment do Collor. Como é que tu vê? Essa é a pior crise ou é apenas uma das tantas crises que o Brasil já viveu? Eu tenho a impressão, Jairo, que é uma crise tão grave quanto as outras. Em cada momento a gente sente a crise como sendo a mais grave de todas. Tem um ponto comum entre 1954, 1964, 2016 e agora. É a manipulação da classe média pela mídia. Uma manipulação que faz com que a classe média sempre se ponha na condição moralista de agente que vai eliminar a corrupção. E sempre em relação a governos de centro-esquerda. Então é basicamente assim uma espécie de padrão. Se tem um governo mais ou menos de centro-esquerda ou mais à esquerda, a classe média é mobilizada para combater a corrupção e depois o mesmo combate, a mesma indignação não se manifesta quando não se trata de esquerda. Vamos falar bem diretamente, a indignação de 2016 pela corrupção dos governos Lula e Dilma não se repete agora em relação à acachapante corrupção do governo Temer. No último domingo, quando aconteceram as manifestações contra o Temer, eu esperava, por exemplo, que em Porto Alegre o parcão estivesse cheio de pessoas de verde e amarelo, com a camiseta da CBF, se manifestando contra a corrupção. E isso não aconteceu. Por que não aconteceu? A corrupção agora é menor? Não, a gente sabia que o governo estava sendo entregue a uma gangue. E isso se confirmou, as revelações são acachapantes e a gente não vê aquela classe média indignada com a camiseta da CBF nas ruas. Por que não? Porque a corrupção nunca foi o elemento principal. O que se estava combatendo era o PT. O que mobilizou a população foi o antipetismo e até mesmo uma categoria mais antiga e curiosa, o comunismo. Se foi às ruas combater o comunismo petista, sob o pretexto de combater a corrupção. Professor Benedito, esse mar de lama foi usado, né, no Getúlio Vargas, depois em João Goulart, né, e agora também, nesse momento, nós estamos vivendo. Mas também não há esta conjunção de crises, porque nós temos aí a questão política junto com a questão de dimensão ética e também a questão econômica. Isso não potencializa essa crise, na sua opinião? Não, olha, me parece que isso é um componente, né, da crise. Quer dizer, não é uma crise ética, uma crise política, uma crise econômica. Não é? Quer dizer, você tem aí a conjunção desses diversos níveis, né, e instâncias aí. Isso se transforma num caldo de cultura que, como bem disse o Juremir, quer dizer, é explorado
por setores da grande mídia, né, que expressam, na verdade, um sentimento e interesses, né, que são interesses que se chocam com os interesses dos governos progressistas. Né? Não é por acaso que nós estamos nos referindo aqui em 1954, né, com o suicídio do Vargas, com o Mar de Lama, né, depois com 1964, que a questão não era especificamente a corrupção, né, mas também estava colocado, e a corrupção que ali naquele momento seria decorrente da bagunça, né, que era a expressão, né, de que o país estava à deriva, né, e nos outros momentos, né, desde o processo do mensalão, né, a gente vem com foco na corrupção. O que eu acho que tem de novo agora quer dizer, novo historicamente, não é? Mas já há alguns anos que nós estamos vivendo isso. É o protagonismo de um terceiro poder. Não é? Quer dizer, não é o protagonismo. As outras crises, elas ocorriam no plano político, não é? E foram superadas, não é? Sempre com uma intervenção militar. Não é? Agora nós temos quem é o protagonista dessa crise, quem está fazendo com que ela aflore, não é? É o poder judiciário. É? Com vamos dizer, um dos seus braços, né, que na verdade institucionalmente, constitucionalmente, nem faz parte do Poder Judiciário, mas é o Ministério Público, né, e que também é no universo jurídico. E que, bom, tem tratado, né, na verdade, deflagrou toda essa crise tentando, numa postura extremamente moralista. Não me tome, né? Eu não estou dizendo isso porque eu sou a favor da corrupção, pelo contrário. Né? Agora, entendo que nós não podemos fazer da bandeira do combate à corrupção a panaceia para nós resolvermos os problemas nacionais. Né? E me parece que é isso que está acontecendo. Quer dizer, nós temos um poder que não foi eleito, não é eleito, porque é da sua própria Constituição, não é isso? Ele é um poder onde as pessoas fazem concurso e elas progridem, né, ao longo da carreira. Então elas têm competência técnica para estar lá, mas não têm legitimidade política para tomar decisões, né? E estão se sobrepondo aos outros poderes. As pessoas dizem, bom, mas não tem que combater a corrupção? Não é? Quer dizer, óbvio que tem que combater a corrupção, mas é um pouco aquela coisa do gênio que sai fora da lâmpada, né? Quer dizer, você começa a combater a corrupção, né, por essas vias, sem ter, né, o respeito, inclusive a própria legislação, né, porque agora se admite que se transija, né, o respeito à legislação, à própria Constituição, porque o bem maior é o combate à corrupção. Né? E aí o que você faz? Você solta os demônios. Né? E o que acontece, e a gente vinha dizendo isso desde o início dessa situação, há 2, 3 anos atrás, não é isso? Que quando você faz isso, né, a tendência, se a gente pegar a União Soviética, né, o final da União Soviética, o que aconteceu? A destruturação daquele Estado levou que máfias tomassem conta do Estado. Né? Na Itália, com a Operação Mãos Limpas, né, foi uma máfia que tomou conta do Estado. E no Brasil não seria diferente. Né? Quer dizer, o que nós estamos vendo hoje é isso. Né? Quer dizer, você retira, né, concordemos, gostemos ou não, mas havia uma presidente eleita. Né? Havia uma institucionalidade que foi rompida. Né? E que foi rompida. O Juremir se referiu, que as pessoas saíam na rua batendo panela, né, camisetas da seleção brasileira, como se isso fosse a voz da pátria. Né? Mas o grande combate, na verdade, era um governo eleito. Né? E aí, né, quem tomou conta, e todo mundo sabia, né, quer dizer, alguém pode, em sã consciência, honestamente dizer que não sabia que Temer, que Padilha, que todos os que assumiram ali juntamente não faziam parte de uma grande máfia. Né? Então, é o momento, quer dizer, essa é uma grande crise, é uma das muitas, né? Mas essa tem esse componente especial. Juremir, tu mencionaste essa mobilização, né, da classe média, foi para a rua, né? Mas isso não dá lugar também, depois dessa mobilização efêmera,
ela não dá lugar também a um desencanto radical? E esse desencanto radical não pode levar, digamos, a uma solução populista, por exemplo, no Brasil? Como é que tu vê o risco disso? Esse é o grande perigo, porque, de fato, o chamado desencanto com a política, ele é crescente. E isso começa a tomar a forma de apoio a demagogos, a autoritários, como o Jair Bolsonaro. Cada vez mais tem aí pessoas se manifestando em favor do Bolsonaro. Tem aqueles memes na internet, por exemplo. Por que chamam o Bolsonaro de homofóbico, de machista, de ditador? E aí vem embaixo, porque não se pode chamá-lo de corrupto. Então há cada vez mais essa ideia de que o Bolsonaro poderia ser a salvação. Ou então outros tipos de aventureiros. O próprio prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, que surge como se fosse novidade. Ou até o apresentador da Rede Globo, Luciano Huck, cujo capital é simplesmente a sua visibilidade. Nunca ninguém ouviu falar que ele tivesse alguma competência administrativa ou política, nada. Ele não tem nenhuma experiência nessa área. Então, isso é um grande perigo. O surgimento de um novo aventureiro, um novo Collor, alguém desse quilate. É um perigo grande, a sociedade está brincando com isso, porque no momento nós precisamos fazer o combate à corrupção e, ao mesmo tempo, fazer a defesa da política. É uma sociedade que é democrática e que precisa ser democrática. Nós não vamos viver sem partidos, não vamos viver sem eleições, não podemos viver sem isso. Então é aquela história, não pode jogar a criança fora junto com a água da bacia, né? Vai precisar fazer essa separação. Tem um componente que o Benedito falou, importante, que é essa participação do judiciário na linha de frente, às vezes com soluções que, digamos assim, não correspondem exatamente ao que está na Constituição. Isso começou já com o ministro Teori Zavascki, embora com apoio da população e da mídia. Por exemplo, quando aconteceu o afastamento do Eduardo Cunha por decisão do STF, eu creio que houve uma infração à Constituição. Não está escrito em nenhum lugar que o STF tem poderes para afastar parlamentares das suas funções. Isso precisa de autorização do parlamento. Depois disso, o STF já decidiu que pode processar governadores sem autorização das assembleias. Também não me parece que tenha previsão constitucional para isso. E aí eu me pergunto, será que não vai chegar o momento em que o STF vai afastar o presidente da República? Porque qual é a diferença? Se o STF pode afastar o parlamentar, um senador, por exemplo, afastou agora o Aécio Neves, sem previsão constitucional, por que daqui a pouco o STF não vai dizer que pode afastar o presidente da República? Porque é simplesmente um passo a mais a ser dado. Eu converso muito sobre isso com o nosso jurista, o Lênio Streck, é um sujeito que tem uma grande capacidade hermenêutica, e o Lênin diz o seguinte, nós estamos, e eu concordo, é um posicionamento que eu tenho, nós estamos cada vez mais numa concepção jurídica que se resume ao seguinte: constitucional é o que o STF diz que é constitucional, legal é o que o judiciário diz que é legal, mas não é assim. Legal e constitucional é aquilo que está na lei e na Constituição. Muitas interpretações são possíveis, mas não todas. O STF não pode ter a liberdade de escrever o que não está no texto. Ele pode interpretar o texto quando adulto. Não pode inovar, inclusive. Não é isso? Quer dizer, escrever o que não está no texto. E nós estamos vivendo isso. Eu, mesmo não sendo jurista, mas como sociólogo, como jornalista, eu vou lá e leio a Constituição. Eu não encontro na Constituição essa autorização para que o STF afaste senadores ou deputados. E longe de mim querer defender o Aécio Neves. Não se trata de um posicionamento político partidário. Eu acho que o Aécio Neves merece ser punido e tudo na forma da lei. A gente sabia o que era o Aécio Neves. A mídia não quis falar disso por outras razões. Por exemplo, existe esse documentário que está no YouTube desde o ano passado, A Lista de Furnas, que conta toda a história da família Neves, inclusive da irmã do Aécio Neves. Não viu quem não quis. Professor Benedito Tadeu César, eu queria retornar um pouco a essa questão do populismo, né? Veja, mesmo uma sociedade estável, né, uma democracia estável como a americana, nós tivemos a eleição do Donald Trump, que é um populista, né? Até pelo esgotamento, né, do modelo, né, de representação.
Como é que o senhor vê esse risco, né, que o Joremir colocou, né, de nós termos aí candidaturas, né, que possam emergir, digamos, né, para ser uma espécie de salvador da pátria? Aliás, nós já tivemos, né, Joremir, a própria experiência do Collor, que foi uma espécie também de salvador da pátria. Né? Olha, eu acho que o risco é real, né? E ele está presente, né, esse tipo de risco está presente sempre que você tem uma crise muito grande e principalmente quando você tem uma crise de descrença nas instituições políticas. Né? Isso tem sido trabalhado no país durante os últimos anos. Né? Há uma criminalização da política, uma criminalização dos políticos de maneira geral, quer dizer, né, passou a ser vergonhoso ser político. Né? E isso é muito perigoso, porque quando você sai do âmbito da política, você cai no âmbito da violência. Né? Quer dizer, a política é uma maneira civilizada, a política democrática é uma maneira civilizada de você resolver conflitos e de você resolver o choque de interesses. Não é isso? Quer dizer, os partidos políticos são um instrumento por excelência disso, o parlamento, por isso se chama parlamento, né? Onde você vai parlar, discutir e chegar a consensos mínimos que são resolvidos, né? Quando não há consenso, você resolve pela votação e decide pela maioria. Isso é um instrumento de decisão. Né? Para evitar a violência. Quer dizer, quando alguns candidatos, inclusive, se apresentam dizendo que não são políticos. Pois é. Né? Algo absolutamente contraditório. Isso, quer dizer, quando você tem... Né? E o Trump é talvez o grande exemplo disso, o Dória, não é isso? O próprio Bolsonaro, o Collor, né? Quer dizer, o Collor não foi outra coisa na vida a não ser político. Desde garoto ele foi primeiro modelo, né? Depois ele foi prefeito ganhou aquilo durante a ditadura, prefeitura de Maceió, não é isso, como presente de casamento. Né? Indicado pelos militares. Né? Então a vida toda dele ele foi político e é político até hoje, mas se apresentou sempre como não político. Né? Nós estamos vivendo um momento muito parecido com esse. Né? Nos Estados Unidos, veja, o Trump aparece por quê? Porque há uma crise, vamos dizer, desse sistema econômico, né? O neoliberalismo está em crise e os Estados Unidos as elites econômicas ali precisam encontrar uma maneira de sair dessa crise. Né? É curioso que no Brasil, enquanto o mundo todo está tentando sair dessa crise, está fazendo isso com populismo de direita, veja na Europa também o que está acontecendo. Há um avanço, não é isso, da direita, essa direita populista, né? Porque, bom, as pessoas não veem perspectivas, né, de saída pelas vias normais da política. Né? Então começam a aparecer os salvadores da pátria. O curioso é que nos países europeus ou nos Estados Unidos, isso é uma reação contrária ao desmonte do estado de bem-estar social. Não que o Trump vá reconstruir isso, mas o Trump acena, né, com a volta aos empregos, né, assim como a direita europeia acena isso. Quer dizer, o Le Pen agora, por exemplo. O Le Pen, né, quer dizer, toda essa destruição do estado de bem-estar, né, com um avanço ultraliberal, né, a globalização, nos termos que ela foi feita, né, leva a essa reação. O que nós estamos vendo no Brasil é uma radicalização, né, tardia do neoliberalismo. As reformas todas que estão colocadas na pauta, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o congelamento por 20 anos, né, isso do orçamento público em todos os níveis, né, isso é uma violência fantástica. O presidente, o ministro da Economia, o Meirelles, que aliás está cotado para ser um dos substitutos do caso Temer, realmente. Apesar de ter sido o braço direito do Joesley Batista. Exatamente. Porque ele era o presidente do Conselho Administrativo da JBS. Vai dizer que ele não sabia, quer dizer, 500 bilhões ali, que só o sujeito que é presidente do Conselho Administrativo não sabe, e é banqueiro ainda. Depois, exatamente. E ministro da Economia, quer dizer... Né? Se o Lula não sabia das coisas, imagina ele. Né? Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, só para concluir aquela coisa, a proposta do Temer é o seguinte, congelar por 20 anos para reduzir a participação do PIB na economia. Né? O PIB brasileiro não chega a participação do Estado na economia não chega a 50%.
né? O presidente da França eleito agora, o Macron, não é isso? A proposta do Macron, o que é? Na França é 57%. Ele está propondo reduzir para 52%. Certo? Nós temos um louco aqui, é só essa expressão, louco econômico, né? Isso é uma loucura econômica para reduzir para 20%, num país com as desigualdades extremas que nós temos. Né? Eu queria depois retornar àquela coisa da reforma da eleitoral, que eu acabei não te respondendo e eu acho que é muito importante. Eu queria exatamente entrar nesse tema, porque eu vejo, Juremir, que a corrupção, hoje ela está em evidência, mas a corrupção não é novidade, né? Há um registro em 1808, quando Dom João VI chegou ao Brasil, que a corte tinha a propina de 17%. É bem verdade que agora mudaram os percentuais, né? Mas a reforma política, ela era modesta naquela época. Era 17%, hoje é 3%, no caso da Petrobras. A reforma política pode ser um antídoto para essa questão da corrupção, ela pode enfrentar a questão da corrupção, o sistema político hoje nosso estimula a corrupção? Eu acho que uma reforma política é importante no Brasil, mas eu não creio que a reforma política possa erradicar a corrupção, transformar as pessoas em pessoas honestas. Há uma parte que é o sistema. Sem dúvida nenhuma, essa coisa, por exemplo, do financiamento empresarial de campanha era um convite a todo tipo de ação subterrânea. Coibir isso ajuda. Agora, existe uma outra questão que é justamente de mudar o país. E mudar o país passa por aspectos muito mais amplos do que simplesmente combater a corrupção. Isso é como imaginar que a gente vai combater a violência simplesmente aumentando a repressão. Olha, nós vamos colocar o exército na rua armado até os dentes e não teremos mais corrupção. Não, nós precisamos mexer na estrutura do país, nós precisamos ter um país menos desigual. Basta comparar com países muito menos desiguais e ver que lá tem menos criminalidade. Me parece assim uma coisa evidente. Eu sou a favor de reforma política. Acho que tem que mexer em muitas coisas. Por exemplo, uma óbvia, que todos nós falamos todo o tempo, as tais coligações nas eleições proporcionais. Se mexer nisso aí, já vai alterar o quadro político partidário brasileiro violentamente. Então, a gente sabe o que tem que fazer. Agora, não dá também para criar ilusão. Faz a reforma política e está tudo resolvido. Benedito, por exemplo, cientista político sabe que cada país tem um sistema e todos os sistemas têm imperfeições. Quem tem um quer passar para o outro. Então, isso aí não adianta sonhar que vai ter o sistema político-eleitoral perfeito. Todos têm vantagens e desvantagens. É possível a reforma política, professor Benedito? Esse é um grande problema, né? Talvez a gente tivesse que começar a reforma política agora, alterando mais uma vez a Constituição para diretas já, né? Em todos os níveis, se fosse possível. Né? O problema é o seguinte, bom, tudo bem, vamos fazer diretas já, mas com que regras? Com as que estão aí, né? Então a gente está no imbróglio. Como é que nós vamos sair dessa crise? É uma grande pergunta. Eu acrescentaria a fórmula proposta pelo Gemini. Bom, primeiro, né, eu concordo totalmente com isso, quer dizer, não existe fórmula mágica, não existe remédio para todos os males. Né? Se a gente importar o modelo norte-americano, o modelo inglês, o modelo dinamarquês ou qualquer coisa assim, não vai resolver o nosso problema. Nós temos que criar o nosso próprio modelo, não é isso, dentro da nossa realidade, das condições socioeconômicas e culturais do nosso país, né? Da tradição histórica e tal. Isso demanda tempo. Quer dizer, nós temos, eu vou para o velho chavão, nós temos uma democracia muito jovem no nosso país. Nós não temos 50, agora tem mais, porque nós vimos aí de 18 anos, né, de democracia, 20 anos, tá? Mas nós temos, não chega a 100 anos de democracia. Né? Se nós pegarmos a Inglaterra tem mais de 500 anos de democracia. Os Estados Unidos têm a mesma Constituição há 250 anos. Né? Mas eu acrescentaria o seguinte, nós precisaríamos, além, né, da proibição das coligações, também uma cláusula de desempenho.
Né? Nós temos muitos partidos, o problema não é termos muitos partidos, mas é termos uma fragmentação eleitoral muito grande, muitos partidos, né? Para você fazer qualquer acordo e ter maioria, você precisa distribuir benesses, e isso é a porta aberta à corrupção. Nós queremos agradecer a participação aqui do professor Benedito Tadeu Sérgio, também meu querido jornalista, Jeromino Machado. E eu quero te deixar meu livro, trouxe o livro, não posso esquecer de dar o livro para o apresentador. Nosso querido amigo, historiador, uma das grandes cabeças aqui, duas grandes cabeças do Rio Grande do Sul. Queria agradecer a presença, a participação e dizer a você que está nos acompanhando que participe também nas redes sociais, deixando as suas contribuições, as suas ideias, as suas perguntas. Este é o Domínio Público, um programa que discute sempre educação, inovação, o futuro do Rio Grande e do Brasil. Nos esperamos no próximo domingo. Até lá!